Glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo. Que o amor de Deus, a abundante graça do Senhor Jesus e a doce e íntima comunhão com o Espírito Santo seja com você, agora e sempre. Pastor Francisco Lucas, Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ministério Cristo Reina. A palavra de Deus, queridos, ela nos relata a seguinte passagem: o meu povo, ele se perde por falta de sabedoria. Glória a Deus. Muito bem. Em primeiro lugar, posicionamento espiritual. Em segundo lugar, fidelidade a Deus. E quando se fala de fidelidade a Deus, é claro que vamos para a palavra de Deus. Como ter uma comunhão com Deus. Como andar na verdade. Como de fato ser filho da obediência. Se não buscarmos na palavra de Deus direção para tudo isso e conhecimento para tudo isso. Em primeiro lugar, a Bíblia é a palavra de Deus. Amém, queridos? A Bíblia é a única revelação de Deus, seus planos eternos, do seu amor. Tudo que nós precisamos está escrito nesse livro santo, chamado Bíblia, do Antigo até o Novo Testamento. Até Apocalipse, é claro. Tá certo? Agora veja bem, a letra sem o Espírito é morte. O que significa isso? Que nós precisamos ser completamente rendidos ao Espírito Santo. É isso. Completamente rendidos ao Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque o Espírito de Deus, que Deus nos enviou para estar conosco, é o Espírito da verdade. As pessoas podem errar e podem também se arrepender. As pessoas podem também ter uma visão de alguma coisa que acha certa, mas depois vem a perceber que não era bem assim. Quer dizer, há um desenvolvimento espiritual. Então, crer no homem, não é completamente, é claro que não pode ser. Aí está aquela palavra de Jeremias: maldito o homem que confia, significa completamente, e tem no homem a sua direção. É claro que não. Aleluia. A igreja, ela é um corpo espiritual e tem que andar de uma forma espiritual. E, portanto, aí vem esse ingrediente de mais importante e decisivo, que se chama o Espírito Santo. Então, a palavra e o Espírito Santo. Nós precisamos, então, em primeiro lugar, crer no Espírito Santo, na promessa de Deus, que ele estaria conosco, dentro de nós. É o que está ali em João, capítulo 14, do versículo 16 em diante. Você pode ler ali. Ele estará em vós, significa in, quer dizer, junto de vocês. Ou, segundo a revelação que o apóstolo Paulo traz, o Espírito de Deus ligado ao nosso espírito, já que nós somos seres espirituais que habitam num tempo de barro. Amém, queridos? Mesmo que alguns não aceitem isso, é isso que está escrito. Aleluia! E a palavra tem provas, muitas provas a respeito disso. Tá certo? Então, veja bem, a sabedoria de Deus. Então, mais uma vez, Jesus, ele enviou o Espírito Santo para estar conosco. Homens e o Espírito Santo. O homem pode errar, pode evoluir, né? Mas o Espírito Santo jamais vai errar. Por quê? Porque o Espírito de Deus já diz tudo. É o Espírito Santo de Deus, que habita em tudo e agora habita em nós. Aleluias! Interagindo conosco.
participando da nossa vida é Deus. Há limite para Deus? Não. Ele pode estar em todo lugar e também interagindo conosco. Aleluia, o Espírito de Deus. Tá certo? Então, veja bem, essas coisas têm que estar na nossa mente, no nosso coração. Precisamos buscar, então, como diz Tiago, se eu não tenho entendimento, sabedoria, peça a Deus, que Ele vai dar o seu Espírito Santo. E você vai ter sabedoria. Tá certo? Agora, veja bem, o que pode nos trazer problema? Essa condição de não conhecer a palavra de Deus. É que vamos ter uma vida completamente de qualquer maneira. Quando abrimos nossa boca, vamos dizer qualquer coisa. E uma das coisas que se ouve muito é eu acho. Eu acho. E achar não adianta nada. Eu tenho que ter plena certeza na revelação do Espírito Santo. Alguém me perguntou, o que tu acha? Eu digo, eu não acho nada. Mas como que tu não acha? Não. Se você quer uma revelação, algo que eu creio de verdade, eu te digo. Porque por causa das axiologias, é que está cheio de teorias, de teologias, não é? E de pensamentos diversos. Vira uma bagunça. Então eu não posso achar. Eu tenho que ter certeza. E certeza só tendo uma relação íntima, uma dependência real com o Espírito Santo, para que possamos ter certeza. Amém? O resto tudo soma, tudo faz parte. Mas foi o que Jesus disse: enviarei para vós outros o Espírito Santo, o Espírito da verdade, e ele estará convosco. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, ele estará convosco. Glória a Deus. E obedecer mandamento é ser filhos da obediência e ter posição de ser fiel a Deus, de obedecer a palavra e a cada dia viver uma vida procurando sempre agradar a Deus. Nem as pessoas não, e nem você mesmo, mas a Deus que está no céu, que é perfeito, que é santo, que é maravilhoso, que é eterno, sabendo que tudo move no sentido vida eterna. Cristo morreu naquela cruz para nos dar vida eterna, pagando o preço dos nossos pecados e nos concedendo uma nova vida. Amém, amados? Onde eu quero chegar, amado, é certas coisas que se ouve na própria internet, no Facebook, não é? Declarações, participações, que você vê que muitas vezes, não vou dizer todas, são pessoas sem conhecimento, ou vivendo na axiologia, ou sendo papagaio, ouvindo de outros, não examinando a Escritura e falando coisa que não sabe. E Deus não adianta conhecê-lo de ouvir falar. E aqui entra Jó. Veja, Jó, homem que fugia do mal, uma pessoa exemplar, né? O próprio Deus coloca isso. E, no entanto, não tinha o conhecimento de Deus. E no 42 de Jó está escrito: eu te conhecia apenas de ouvir falar. Então, amado, de ouvir falar, sai dessa. Começa a ler a Bíblia. Fala com o Espírito Santo, pede a sua sabedoria, a sua orientação. Fala também com os teus líderes sobre os assuntos que você está lendo. Não é? Veja opiniões também, mas a última palavra está aqui. E se você for uma pessoa realmente rendida ao Espírito Santo, você vai saber, vai sentir aqui dentro a paz, né? A verdade. Tá certo? Mas tudo faz parte. Amém, amados? Agora veja bem, esse agora é o nosso principal interesse. Futebol, política e outros assuntos, é para quando eu tenho tempo para isso. Está sobrando? Não. O meu tempo principal é o reino ao qual eu pertenço. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Falar da Bíblia sem conhecê-la é você querer opinar na vida de uma pessoa que está conhecendo hoje e querer dar palpite. Amém, amado? E aí é furada. Porque em vez de trazer benefício, traz prejuízo. Tá certo?
Então, veja, antes de falar qualquer coisa, diz a palavra, seja longânimo em ouvir e tardio no falar. Por quê? Porque se eu não ouvir atentamente, não discernir a situação, eu vou dizer bobagem. Está entendendo? Eu acho que está entendendo, né? Pois é. Tá bom? Não sei para quem foi isso. Mas veja bem, tudo faz parte e tudo é sabedoria. Né? E Tiago dá essa tua palavra a você. Né? Longanimidade em ouvir e ser tardio em falar. E é um conselho, né, maravilhoso no que diz respeito à palavra de Deus. Ler muito, meditar muito. Mas quando falar, falar como flecha certeira. Um conhecimento e não axiologia. Aleluia. Se vê muito aí juízo, queridos, apontando defeito, apontando erro. Né? Se vê muito aí, não pregando a palavra, mas pessoas que são juízes. Não é? Você vê alguém, por exemplo, orando e Deus se manifestando com sinais, maravilhas. E você diz, isso aí é do diabo, isso aí não é de Deus. O que é isso? Cometer esse erro com Jesus. Você conhece a pessoa? Você já ouviu a pessoa pregar? Você já deu um tempo para ver se realmente essa pessoa é ou não é? E como é que você fala isso? E chega e diz abertamente isso, sem conhecimento. Eu creio que o reino de Deus é poder. A Bíblia mostra isso desde o começo. Veja as palavras de Nicodemo, Senhor, né, os sinais que tu fazes, né, tu somente, né, tu veio de Deus, né, porque ninguém faz o que tu faz. Esses sinais, amém? E quais são os sinais? Manifestações do Espírito Santo, do poder de Deus. Aleluias. Manifestações do Espírito Santo, do poder de Deus. Aí, o que acontece? Eu fujo dos dons, não quero ver os sinais de Deus, não é? Mas veja bem, querido, precisamos olhar e analisar e conhecer a fonte. Aleluias. Se a Bíblia não mostrasse sinais de maravilha, então eu diria, não, isso aí não é de Deus. Mas desde o começo, Eliseu, ali com o machado, Moisés abre o mar, meu Deus do céu. Jesus, então, milhares de milagres, manifestações de poder, cura de enfermo, libertação dos cativos. Onde ele estava, aquela multidão, existia assim. As pessoas iam lá tocar nele, né, assim, e eram curadas. Imagina aquela concentração ali de milagres e também de palavra, claro, de ensino de Jesus. Mas quando ele estava ali e pregava a palavra, e pregava o amor de Deus, e trazia e revelava os mistérios para eles, e trazia o ensino, né, do amor, da conduta, enfim. Aquilo era, juntamente associado à manifestação do poder de Deus. E era o poder de Deus. E eram as manifestações que traziam as pessoas. Porque as pessoas traziam até lá, porque havia milagre, havia manifestações de poder. Você vai ler lá que os parentes, os amigos, traziam até Jesus. Então, onde ele estava, era uma grande multidão. Isso era visível aos olhos dele, as manifestações de Deus. Então, eu queria deixar para você tudo isso, para você pensar, ponderar. Aleluias. Eu quero. Eu quero ver os sinais de Deus. Agora, eu ver na televisão alguém esses sinais e dizer que isso é do diabo, fizeram igualzinho com Jesus. E não era. Ele era o nosso Senhor. Quantas coisas, né? Andou sobre as águas. Meu Deus do céu. Paralíticos andando, coxos andando, cegos enxergando, de nascença. Imagina. Né? Pessoas se endemoniando, se manifestando, e ali sendo curada, liberta pelo poder de Deus. Quer dizer, se fosse hoje e aparecesse Jesus, eu diria assim, não é de Deus, é do diabo. Mas Nicodemos, homem sábio, disse, Senhor, tu viesse de Deus, porque ninguém pode fazer isso se não for de Deus. Aleluia. É claro que existe em nosso meio falsos profetas. É claro que o que está escrito é verdadeiro. Amém, amado? Mas temos que discernir com sabedoria quem é quem, para não dizer bobagem. Amém? Fica na paz, fica na bênção, lê bastante a Bíblia
tenha muita dependência do Espírito Santo. Seja um cristão de verdade. Congrega-te.